vontade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vamos lá. Cristãos Frankenstein. Aí eu coloco uma frase: remendado por doutrinas, mas nunca transformado pela palavra. Remendado por doutrinas, mas nunca transformado pela palavra. Essa é uma frase que eu quero que vocês guardem, que vocês possam gravar, né? Há um tipo de crente que foi montado com pedaços de doutrinas. Como assim, pastor? Essas doutrinas seriam experiências alheias, ideias humanas e modismo evangélico. Assim como o monstro Frankenstein, esse crente parece vivo, mas não nasceu de novo. Ele se move, ele fala a linguagem da igreja, mas seu coração não foi regenerado pelo Espírito. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui nessa introdução é que existem pessoas que estão na igreja, que se dizem crente, parecem crente, mas são pessoas que receberam pedaços de várias doutrinas, de várias outras coisas. São pessoas que, em vez de buscar uma linha reta, eles procuram de todas as formas algo que possa agradá-los. Crente Frankenstein, ele é formado por pedaços e não por princípios. Como assim, pastor? É um pedaço de doutrina, aqui é um pedaço de algo que alguém ensinou, é um pedaço de algo que alguém falou, então ele vai se formando nos achismos que ele ouve, aquilo que ele quer, naquilo que agrada a ele, então ele vai se formando um crente Frankenstein. Embora ele acredite em Deus, embora ele acredite no Espírito Santo, embora ele acredite em Jesus, mas a vida dele é uma vida morta. É uma vida formada por pedaços. Ele nunca nasceu de novo. Ele foi juntando coisas que ele foi aprendendo, ele foi juntando. Eu ouço sempre uma frase, alguém dizendo assim: quem sabe tudo não sabe nada. Já ouviram essa frase? Quem sabe tudo não sabe nada. Uma das pessoas, os crentes Frankenstein são aqueles que vão atrás de campanha. São aqueles que sempre estão atrás de uma campanha. Sempre estão indo para um lugar, para outro, em busca de um milagre, em busca de uma bênção, em busca disso e daquilo. Está sempre andando, sempre andando. E sempre tomando uma palavra e colando em si, trazendo para si. Mas não existe nele um espírito, não existe nele uma mudança. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Quer dizer, onde é que é melhor para mim? Onde é que mais vai me agradar? O evangelho tem que agradar. Se o evangelho não agradar, então não é evangelho. Está errado. Se o evangelho te agradar, se você achar que o evangelho é algo que para você como é que se diz? Tem que falar apenas aquilo que você quer ouvir. Então isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele muda caráter. O verdadeiro evangelho, ele transforma você. O verdadeiro evangelho te dá um novo caminho, uma nova direção. Mas o que mais nós vemos hoje são pessoas, crentes Frankenstein, que estão vivendo de partes de um lugar, de parte do que fulano disse, do que Beltrano disse, e então ele amontou aquilo tudo e isso passa a ser o princípio que ele escolheu para viver. Esse é um cristão Frankenstein. Crentes Frankenstein são resultado de um evangelho adaptado ao gosto pessoal. Em outras palavras, você vai num restaurante e a primeira coisa que te dão, o que é? O cardápio, sim ou não? E você escolhe o que você quer comer. E você escolhe o que você vai beber. Nós estamos vendo nos dias de hoje, e as pessoas estão olhando para a igreja, entrando na igreja. Se aquela igreja não agradar a ele, se aquela igreja tem algo duro que confronte tudo, mas aqui não é um lugar, eu vou procurar um outro lugar. Esse menu, esse prato aqui não é bom para mim. Esse evangelho adaptado.
Da mesma forma de Frankenstein, que foi adaptado pedaços de tudo que é lado. Tem crente vivendo com pedaços de tudo que é doutrina. Quantos estão me entendendo? Como assim, pastor? Esses crentes Frankenstein, olha uma das características desse crente Frankenstein. Eles nunca estudam uma palavra, vivem de versículo do dia. Quem já viu aquela caixinha da... O que Deus está falando comigo? Como é que se diz caixinha da bênção? Como é que é, gente, aquele negócio lá? Casinha das promessas, né? Caixinha das promessas. Então ele vai lá, todo dia, ele vai lá e pega. Sabe por que ele pega? Tem certeza que naquela caixinha não vai ter um papel, não vai ter um versículo que diga assim, tome vergonha na cara. Ele vai ter certeza que naquela caixinha não vai ter um versículo que diga assim, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ele vai ter certeza que ali, não vai falar de inferno, não vai falar de pecado, não vai confrontar da imoralidade que ele vive. Ele tem certeza, então ele vai lá e ele vive disso. Crentes que nunca estudam a palavra, mas vivem de versículo. Vocês querem que eu envie de novo? Essa minha mídia é uma mídia. Vamos lá então. Enviar uma cópia. Posso ouvir um amém aí? Alguém está aí? Deixa eu ajudar o pessoal da mídia para ajudar vocês. Não estão conseguindo abrir aí? Agora chegou. Eles nunca estudam uma palavra. Eles vivem de versículo do dia. Vamos ver o que Deus fala comigo hoje. Você já viu aqueles crentes que pega a Bíblia? Quem está com Bíblia aí? Deixa eu ver aí. Quem está com Bíblia aí? Fecha a sua Bíblia. Isso. Presta essa Bíblia aqui, meu filho. Me empreste aqui. Crente do versículo do dia. Ele tem tempo para tudo. Aí ele... Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Ainda está de cabeça para baixo. Assim Salomão construiu o templo e o arrematou. Gente, o que ele vai tirar com isso aqui? Me responde. Aí ele abre. Sabe qual é o único livro que esses crentes não abrem? Apocalipse. Eles morrem de medo. Espera aí, Apocalipse é mais ou menos aqui. Então ele tira, coloca um dedinho aqui e procura o quê? Menos Apocalipse. Obrigado, meu filho. O que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo um tempo em que os crentes ou os Frankenstein, que se diz cristão, só querem o melhor, Estão em outras palavras, se formando com pedaços de tantas coisas. Eu tenho certeza, quando o Dr. Frankenstein foi fazer o Frankenstein dele, ele não pegou as partes de corpos que estavam podres. Ele sempre pegava a melhor, sim ou não? A mesma coisa aqui. A mesma coisa é o evangelho. As pessoas só querem pegar o melhor, só querem pegar o que é bom, só o que é bom. Deus vai te abençoar. E todo mundo diz amém, aleluia. Eu vejo uma chave na tua mão. Aleluia. Mas ninguém quer ouvir. Olha, você vai passar pelo vale. Misericórdia, Jesus. E dá 3 passinhos, sai para o monte fazer campanha. Não, Deus não me deixa, não. Talvez o vale ou o deserto que Deus quer que você passe para formar o teu caráter. É para trabalhar em você, para que você possa receber aquilo que Ele quer te dar. Que isso, pastor? Crentes Frankenstein só querem o bom. Só recebem a palavra boa. Esses crentes Frankenstein são resultados de um evangelho adaptado ao gosto pessoal. Eles nunca estudam a palavra. Eles vivem de versículo do dia. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo é enganado porque lhe falta conhecimento. Eu lembro quando estava na faculdade e a gente vai fazendo estágio e tudo mais. Eu pude ver, andando, fazendo algumas coisas, eu pude ver o quanto o povo perece por falta de conhecimento de verdade. Eu estudei direito,
Sou formado em Direito e no início da faculdade, aprendendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, eu comecei a ver, queridos, o quanto as pessoas estão enganadas. O quanto as pessoas, elas burlam a lei, elas não cumprem a lei. Sabe por quê? Porque quem está sendo lubrifiado não conhece a lei e acha que é tudo normal. É por isso que muitos são enganados. É por isso que existem tantos crentes Frankenstein, porque são enganados. Porque não estudam a palavra. Falta estudo bíblico. Para se formar um verdadeiro cristão. Mas pelo contrário, faltando estudo bíblico, gera uma deformação espiritual. Em outras palavras, geram Frankenstein cristãos. Em que da bênção, corre atrás de um lugar, corre atrás de outro, ali tem fulano, corre lá, ali fulano está revelando, corre lá, e você vai recebendo, e vai colando aquilo em você. Crentes Frankenstein, as doutrinas de homens moldam seu comportamento. Crentes Frankenstein, olha, presta atenção. As doutrinas de homens moldam seus comportamentos. Ah, mas o pastor lá falou. Ah, mas eu recebi uma palavra de um irmão que apareceu no meu caminho. Eu recebi isso, eu recebi aquilo. E eu estou aqui no meu coração. Deus falou que eu vou ser um missionário, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo e aquilo outro. E cola isso em você. Mas você nunca faz nada. Porque a Bíblia diz para você provar a profecia, não o profeta. Por que você não faz? Porque você não tem conhecimento. Doutrinas de homens moldam seu comportamento. É o que mais nós estamos vendo hoje, irmãos. Vocês já viram a teologia da prosperidade, a teologia da empolgação, do positivismo, e disso e daquilo? Eu só tenho uma coisa positiva para falar para você. Nesta noite, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a única coisa positiva. E o resto, pastor? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus. São as coisas que ele nos fala. Olha o que diz em Mateus capítulo 15, verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o que Jesus diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nunca se viu um tempo, uma época como esta, em que se prega o quê? Um sucesso financeiro, se prega a prosperidade como nunca antes na vida. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se é assim, diz um aleluia, um glória a Deus aí pelo menos. Se você não é próspero, você está em pecado. Se você não é isso, você... São doutrinas, preceitos de homens. Livro de Provérbios, quem estiver lendo, começou a ler hoje, meu GC começou a ler um capítulo por dia. Livro de Provérbios, Provérbios fala assim, que Deus fez tanto o pobre como o rico. Uau, Deus fez tanto o pobre. E no outro dia, ele está completamente em dúvida, não sabe o que ele é, o que ele quer. Uma das características do crente Frankenstein é essa. Ele é inconstante, ele é confuso. A segunda característica do crente Frankenstein, essa é boa, vocês vão gostar. Esse crente Frankenstein, ele vive de frases de redes sociais e não da Bíblia.
ele vive de frases, de redes sociais. E não da Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? Que os crentes Frankenstein são os que enriquecem os crentes que nós vemos, os crentes popstar. É verdade, mano. Eu digo para você, eu não sigo pastor popstar. Não sigo. Eu não sigo o pastor que entra dentro com uma Ferrari e fica se exibindo. Eu não sigo o pastor, queridos, que usa a palavra para ostentar. Eu não sigo. Mas o crente Frankenstein está lá. O cara fala uma frase, ele vai lá e pega aquela frase e ó, cola nele, está em mim, e aí pronto. E ele começa a ser igualzinho àquela outra pessoa, aquela pessoa que ele segue. Nas minhas redes sociais eu tenho mais ou menos 1.000 e poucos seguidores que me seguem. Se eu tiver 100 ou 200 que eu sigo, é muito. Olha lá. Olha só, vive de frases redes sociais, não da Bíblia. Ele segue mais influenciadores cristãos do que o Espírito Santo. Eita Jesus, essa doeu. Gente, às vezes alguns chegam perto de mim e começam a falar: olha, você viu lá no ao vivo lá o Instagram, isso, o pastor lá falando isso e aquilo, você viu o tamanho da igreja, aquele negócio todo, coisa de louco e tal e tal, e o pastor pegou lá e fez um leilão lá em cima, e isso e aquilo. Cara, isso é muito louco, é muito louco. Gente, Frankenstein. Ele pega uma coisa ali, outra coisa ali, outra coisa ali, outra coisa ali. Frankenstein, ele não tem vida. Então ele vai fazer. Vai procurar. Como Frankenstein começou, quando o criador do Frankenstein criou ele voltou, ele teve vida, ele foi embora. O criador foi embora, sabe por quê? Porque achou a criatura horrorosa. E aquela criatura procurava se firmar, procurava ser reconhecida, mas não foi. Ela foi rejeitada. Tem pessoas que lutam para ser aceitas. Tem pessoas que se colocam na posição para ser aceitas, fazem de tudo, não conseguem dizer não. Se você não consegue dizer não, cuidado, você pode ser um crente Frankenstein. Uau, o que é isso, pastor? Terceira coisa, ele sente-se vivo, mas está morto espiritualmente. Crente Frankenstein, sente-se vivo, mas está morto espiritualmente. Que isso, pastor? Apocalipse 3:1, olha o que diz: tens nome de que vive, mas está morto. Está morto. Está morto. O crente Frankenstein tem aparência, mas não tem essência. Estão entendendo? Pastor, qual a diferença do crente Frankenstein? Você sabe o que aconteceu com o Frankenstein? Como ele não conseguiu o que ele queria, ser amado, ser parte da família, ele começou a perseguir, a matar todos da família do seu Criador. Então, em outras palavras, ele passa a gerar confusão, ele passa a fazer brigas, ele passa a criar contendas, ele passa o crente Frankenstein, queridos. Na nossa realidade hoje é essa pessoa. É uma pessoa que gosta de fazer briga. Por quê? Porque não foi aceito, ou acha que não foi aceito. Então, ele faz o movimento da contenda. Ele faz tudo para chamar atenção, para destruir ou para atrapalhar, para a coisa não crescer. Que crente nós somos? Para se sentir vivo, mas na verdade ele está morto. O crente Frankenstein tem aparência, mas não tem essência. A essência é a essência do Espírito Santo que sai de dentro de você, para que as pessoas olhem e digam assim: você é diferente. Você é uma bênção. Eu tenho paz quando estou perto de você. Mas tem gente, meu filho, que dá vontade de sair correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros distante dela.
Por quê? Porque tá perto, apelido é confusão. Tem pessoas que chegam perto da gente, a gente até chega, meu Deus, que negócio é esse? É o crente Frankenstein. É o crente Frankenstein. Você tem uma pessoa que chega perto de você só para falar mal de outro, ou isso, aquilo. Você tem certeza, tenha certeza, você está diante de um crente Frankenstein. E precisa realmente mudar a sua vida. Terceira tópica que eu quero falar com você. Crente Frankenstein é levado por todo o vento de doutrina. Ele não tem base. Eu lembro o meu genro, antes de ser genro, ele, quando chegou na igreja, eu lembro que o Adam, eu pedi para o meu genro pegar o jato, né? É lava-jato, né? O lava-jato. E aí, ele estava falando com o irmão Adam pelo celular. E eu disse, pega para mim lá o lava-jato. Aí ele foi lá. Aí o Adam, ele não conhecia o lava-jato. Aí ele viu um bujão. É isso aqui, como Adam? E eu lá fora. É isso mesmo, pode levar para o pastor. Ele pega um bujão e leva para mim. Está aqui, pastor, o lava-jato. Eu olhei aquele negócio e falei assim, como assim? Você não sabe o que é um lava-jato? Não, pastor. E aí ele entendeu que ele foi enganado pelo Adam. O crente Frankenstein é isso aí. Ele é enganado, ele é fácil ser enganado. Claro que é só um exemplo. Meu genro não é um Frankenstein. Ele é fácil ser enganado. Ele se impressiona com qualquer novidade espiritual. Oh, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho mais de 40 anos que eu caminho com Jesus. Não é um dia nem dois. Mais de 40 anos. São 46 anos de idade, me converti. Não vou falar metade. E então, o que acontece? Passei por vários ventos. Quem lembra do dente de ouro? Dente de ouro. Quem lembra da toalhinha, do sal, disso e daquilo? Quem lembra? Quem lembra? Era tanto vento. Quem lembra da vassoura? A vassoura. Leva a sua vassoura para casa. Pague R$1.000 para você varrer a tua casa, todos os demônios. Caramba, agora o preço é R$1.000 para varrer os demônios da sua casa. Aí o que acontece? O crente Frankenstein vai lá e paga R$1.000 para levar uma vassoura que aquele irmão comprou no mercado. Mas aquela vassoura foi orada. Ela foi orada, então ela expulsa o demônio. Meu filho, presta atenção numa coisa. O crente Frankenstein, ele é fraco de Bíblia. Ele não conhece a palavra, porque se ele entendesse, ele levantaria da cadeira e diria, pastor, isso é mentira. Jesus já pagou o preço por nós. Ele diria, pastor, está errado o que o senhor está fazendo. O senhor está enganando o povo. Mas não, querido. O crente Frankenstein, ele é levado a qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa. Ele se impressiona com qualquer novidade espiritual. Olha o que diz em Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas. E vãs sutilezas, quer dizer, cuidado, irmão. Vai ler a Bíblia. Para você não ser um crente Frankenstein, você precisa conhecer Deus, precisa ler Bíblia, precisa buscar no Senhor a verdade. Sempre falo para esses ao qual eu prego, busquem na palavra, olhe se o que o pastor está dizendo aqui está certo, verifiquem na palavra. Agora é de admirar. Quem já viu como é que um passarinhozinho nasce do ovinho, sim ou não? E aí quando ele se alimenta, como é que ele se alimenta assim que nasce? Quem sabe dizer? Como é que ele se alimenta? Eu vou explicar para você. Ele nasce, ele sente o cheiro da mãe, ele conhece a mãe. E o que acontece? A mãe vai buscar alimento, a mãe pousa no ninho, e a mãe, com o alimento no bico, eles abrem a boquinha e a mãe vai colocando na boquinha de cada um.
Assim são muitos, assim são os crentes Frankenstein. Eles recebem todo tipo de alimento, todo tipo de coisa. E isso vai formando caráter, isso vai formando personalidade, isso vai, sabe? E aí você se torna uma pessoa muitas vezes rancorosa, decepcionada. Tudo que você possa imaginar, você permitiu que se colasse em você. Sabe por quê? Porque você não conhece a palavra. Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Em outras palavras, para que você não seja uma presa. Eu lembro, na minha idade de 14, 15, 16 anos, nós fazíamos debates bíblicos. E eu lembro que eu era mais adolescente e eu não participava dos jovens, mas a irmã Suriaco, que era líder, para ir no debate, ela queria sempre me levar junto. Por quê? Por causa daquilo que comecei a colocar no meu coração, a palavra. Meus amigos quase todos se perderam. Muitos morreram. Mas todos eles tiveram a mesma oportunidade do que eu. Se tornaram presas fáceis, se deixaram levar por todo o vento de doutrina. Presta atenção, sem discernimento entre o certo e o errado. Quem é um cristão Frankenstein não tem discernimento entre o certo e o errado. Paulo escreve aos Hebreus e diz, no capítulo 5, verso 14, os que têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Quem conhece a palavra? Quem entende? Quem tem intimidade com Deus? O crente Frankenstein, falta nele maturidade para julgar o que é espiritual do que não é. O que nós estamos vivendo hoje, queridos, não é mais, por muitas vezes, uma reunião de igrejas. É mais uma reunião de shows, de palestras motivacionais e tantas outras coisas mais. Ele se impressiona com qualquer novidade espiritual. Não tem raízes, vive de modismo. Não tem raízes, vive de modismo. Não tem raízes, vive de modismo. Falta maturidade para julgar o que é espiritual. Não permanece em lugar nenhum. Olha aqui, ó. Crente Frankenstein não permanece em lugar nenhum. Vive pulando de igreja em igreja, vive procurando o quê? Algo que possa satisfazê-lo. Um tempo aqui. Aí, quem já ouviu a frase? Meu tempo aqui já acabou. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Esse é o nítido crente Frankenstein. Meu tempo aqui acabou, pastor. Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo em um sonho, pastor. Mas se você vai na Bíblia, você confronta essa pessoa e diz que Deus não falou com ela. Por quê, pastor? É simples. Nós estamos com um grande problema hoje. Falta de respeito à autoridade constituída por Deus. Quando Deus fala com você, Deus também fala com o pastor. Ou porventura alguém vai entrar em um pastoreio, vai pegar uma ovelha e vai embora e não vai falar nada com o pastor? Pastor, mas foi o dono das ovelhas. Pode ser o dono, pois até o dono respeita o empregado que ele contratou para cuidar. Tem alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Então, ele não permanece em lugar nenhum, ele vive pulando de igreja em igreja, porque vamos ver onde está bom, ali é fogo, um dia está bom, rapaz, aí daqui a pouco ele já acostuma, ele esfria e ele pula para outro lugar. O problema não é a igreja, o problema é ele que está vazio. O problema não é o lugar onde você está, o problema é você. O Frankenstein sempre está procurando algo para alimentá-lo, algo para mexer com ele aqui dentro. Talvez você seja essa pessoa que pula de igreja em igreja. Mas olha que em 1 João capítulo 2, verso 19 está dizendo: saíram de nós, mas não era dos nossos.
Olha o que diz mais. E é o que eu quero dizer, frase minha. Em outras palavras, os crentes Frankenstein, a fé deles não tem alicerce. Não tem alicerce. Não tem alicerce. Para onde é que você vai? Eu vou. Quarto ponto. Agora eu quero falar do crente original. Eita Jesus. Quero falar sobre o crente original, que é nascido da água e do Espírito. Eita. Crente original. Olha, crente original, ele nasce de novo pela palavra e pelo Espírito. Ele não é remendado, ele é regenerado, restaurado. E ele é nascido de novo da água e do Espírito. Quantos crentes assim temos aqui? Cadê os crentes assim? Cadê? Não estou vendo não, irmão. Cadê eles? Faz barulho aí que eu não estou ouvindo não. Estou ouvindo, não estou vendo. Cadê eles? Jesus. Não adianta, por mais que você queira ser, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Crente Frankenstein vai ficar. Por quê? Porque tem que nascer da água e do Espírito. Está lá em João capítulo 3, versos 5 e 6. Tem que nascer da água e do Espírito. Senão não entra no reino. Em outras palavras, tem que ser transformado. Tem que se deixar o Espírito mudar você, a vida de Deus entrar em você. Você precisa ter uma transformação genuína e completa. Por que você acha que dentro de igreja tem tanta confusão e contenda? O que Paulo fala? Não vou falar o que Paulo fala, mas por que você acha que dentro da igreja tem tanta contenda? Tanta briga entre irmão e outro? Porque vos falta nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você percebe que o mais importante é o reino. Você percebe que não é você, que você não é a estrela da manhã, que você não é a estrela da alva, que você não é o brilho maior. Você entende que você é o menor. Jesus investe as coisas tudo, querido. Jesus diz, pai, o que é isso? Ele diz assim, olha, presta atenção, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Nós temos encontrado, temos vivido problemas, queridos, que não é brincadeira. O crente nascido de novo, ele tem mente renovada pela palavra. Ele tem sede da palavra, então a mente dele está se renovando. Você não pode ser crente só de vir à igreja. Crente que vem à igreja é um crente Frankenstein. É um crente que não tem base, não tem raízes. E precisa ter. Porque é isso que vai mostrar, é isso que vai te deixar, permitir fluir de você os sinais que você nasceu de novo, da água e do Espírito. Ele tem uma mente renovada pela palavra. O que diz em Romanos 12, 2? E não vos conformeis com esse século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conhecer a Jesus. Quando você conhece, quando você nasce de novo, você vai se transformar. Você vai mudar. Você não é o mesmo. Embora você tenha o mesmo nome, mesmo CPF, mesmo RG. Quando você é transformado, quando você é mudado pelo Espírito Santo, as pessoas vão dizer, a imagem é você, mas as suas atitudes não são, suas palavras não são. Quem é você? Por quê, pastor? Porque antes você costumava xingar, você costumava gritar, berrar, mas hoje você está manso, tranquilo. O que está acontecendo? Quem é você? Paulo disse, se vocês estão me procurando, não me procure mais Paulo, procure Jesus. Se vocês encontrar Jesus, encontraram Paulo. Você está entendendo o que é nascer de novo? Nascer de novo é permitir que flua de você um rio de águas vivas. É permitir que você seja mudado e moldado. É permitir você viver experiências nunca antes vividas. Quando você nasce de novo, presta atenção, quando você é nascido de novo, isso produz em você o fruto do Espírito. E não é um comportamento artificial.
Tem gente que sorri, daqui a pouco está brincando, tá coisa de doido. E lá vai o pastor às vezes é bombeiro também para apagar fogo entre irmãos. Joga água aí para ver se apaga. Queridos, olha, quando você é nascido de novo, você produz fruto do Espírito e não um comportamento artificial. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23 fala o que você produz quando você tem o fruto do Espírito. Você não se torna mais uma pessoa chata, uma pessoa de confusão, uma pessoa reclamona. Você é transformado. Como assim, pastor? Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23 diz assim: você tem amor, alegria, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Uau! Uau! Você entendeu o que é uma mudança, queridos? Pastor, então eu sou Frankenstein. Segura aí, tem mais. Pastor, eu sou Frankenstein. Segura aí. O verdadeiro crente não precisa forçar espiritualidade. Já viu aqueles irmãos? Paz do Senhor, irmão. Eu achava que eles que usar um terno e uma gravata, sempre usei. Eu achava que usar um terno e uma gravata passaria espiritualidade. Ajuda. Mas não é a roupa. É o que você manifesta no teu coração. É como você anda nessa terra, como as pessoas te veem. Quem nunca vestiu uma roupa para ser reparado aqui? Não, comprei um tênis tal, camisa tal, e eu vou sair, quero ser reparado, todo mundo me vê. Aí as meninas olham para você e dizem assim: pô, que cara gato, olha lá. Eu vou lá, eu vou dar uma piscada para ele, para ver se ele vem para perto de mim. Aí você dá uma piscada, e aí você senta e vê ele bonitão, todo arrumadão, né? Aí de repente ele abre a boca. Aí você sente o que é arrependimento. Por quê? Porque a roupa não diz nada. Aí você percebe que o que sai de dentro é nada. Quem está comigo? Eu fui líder de jovens por muito tempo. Eu fui líder de adolescente por muito tempo. E uma das coisas que eu mais falava para eles, para as meninas principalmente: olhe, as menininhas são bobinhas, né? O menino vem, ó, um aluguel. É aluguel? Miguel, como é que é? Agora é uma crochada, né? Crochê, sei lá, eu já passei desse tempo. E aí a menina se derrete todinha, né? Aí passa o tempo. Ela conhece. Aí vem a frustração. Vem a decepção. Porque aquela pessoa que você esperava que era, não é. É que nem quando a mãe fala assim: minha filha, não casa com esse homem não é para você. Aí você vai lá e casa. Com um mês, tu chega de noite na casa da tua mãe com óculos escuros. E tua mãe fala assim: minha filha, tá no sol desse jeito aí, para você estar de óculos escuros de noite. Não, mãe, eu tô problema de claridade. Aí por acaso ela tira o óculos. Os dois olhos tá tudo roxo. O cara que ela falou que amava, o cara que assoviou para ela cantou, casou. Era crente, pastor. Uhum. O verdadeiro cristão produz fruto do Espírito. Não é um comportamento artificial. Não é não é uma capa. Não é uma máscara. O verdadeiro cristão, queridos, ele se apresenta como ele é. O verdadeiro cristão manifesta o fruto do Espírito. Está tudo desabando e ele está em paz. Está todo mundo chorando e ele está agradecendo. Está todo mundo dizendo é o fim e ele está dizendo é o começo. Está todo mundo falando guerra e ele está em paz. É, irmão. Está todo mundo sendo ruim e ele está sendo bom. Todo mundo perdendo a fé e ele mantendo a sua fé.
Sabe por quê? Porque ele não é um crente Frankenstein. Ele não é formado de pedaços. Ele tem uma base, ele tem raízes. O verdadeiro crente não precisa forçar a espiritualidade. É natural. Está entendendo? Ele sorri naturalmente. Ele fala naturalmente. Quando ele é agredido, ele descansa. Porque ele sabe que a justiça não é dele, é do Senhor. O crente Frankenstein não. Pisa no calo do crente Frankenstein para você ver. Pisa. O crente Frankenstein já vai pinotando que nem aqueles cavalos brabos, já viu? Como é que é em rodeio, quando você vai montar os cavalos brabos? É daquele jeito o crente. Ele fica com raiva, ele sai gritando, berrando, chutando o pau na barraca e fazendo a maior repu. Mas o crente, o verdadeiro crente que nasceu de novo, ele produz o fruto do Espírito. Quando eu era mais novo, tinha coisa que eu odiava fazer quando minha mãe mandava. Pense, acho que quem é adolescente jovem sabe o que eu estou dizendo. Mas parece que era na veia, era justamente aquilo que ela me mandava fazer. Eu ia me torcendo. Mas tinha que ir. Ou vai por bem ou vai por chinelada. Que tipo de crente você é? É a pergunta, que tipo de crente você é? Você é um crente Frankenstein, montado com pedaços de doutrinas que agradam o seu ego? Ou é um crente nascido de novo, moldado pela palavra e pelo Espírito? Quem é você? Que tipo de crente você é? Aí se eu chamar a atenção de irmã, a irmã vai virar pele de ovo, vai... Ai, pastor, que tipo de crente você é? Deus não quer criaturas deformadas pelo erro, mas Deus quer filhos transformados pela verdade. Deus não quer filhos Frankenstein, Deus quer filhos transformados, nascidos de novo. Deus não quer filhos Frankenstein que a gente é só falar e ele está virando tetel. Não, Deus não tem aliança com esse tipo de crente. Como é que eu faço, pastor, para ser um crente nascido de novo? Uma coisa para você. Tem muito crente Frankenstein achando que nasceu de novo, mas nunca nasceu. Tem capa de crente, parece crente, mas não é. É um Frankenstein. O que você está dizendo, pastor? As suas atitudes. O que você faz? Ah, pastor, mas ninguém vê o que você faz em segredo. Eu não vejo, mas Deus está vendo. Que tipo de crente é você? Frankenstein. Não, que nasceu de novo. Nós estamos vivendo tempos difíceis de se viver o Evangelho. Já viu aquela parábola que Jesus disse sobre é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que o rei para entrar no céu? Fazia a minha agora. Para achar o verdadeiro Evangelho. Que música é essa? Está amarrado. Ô, tá desviado aí, irmão? Não é aqui não? É lá fora então. Ih, rapaz, crente aí tá. Sai pra lá, capeta! Então o Evangelho tá assim. Sabe como é que o Evangelho tá? O Evangelho é a agulha no palheiro. Hoje você encontrar o verdadeiro Evangelho, tá ficando desse jeito, irmão. Tá ficando desse jeito. Essa agulha, você vai encontrar essa igreja. Você está entendendo? O verdadeiro Evangelho. Por que você diz isso, pastor? Porque eu conheci a essência do verdadeiro Evangelho. Há
mais ou menos 46 anos atrás. Eu conheci o Evangelho. E que Evangelho? E é por isso que eu prego esse Evangelho. Que crente é você, o Frankenstein? Hoje você pode tomar uma decisão de nascer de novo, de verdade. De nascer de novo. Você está preocupado com esse mundo? Eu não estou preocupado não, irmão. Você está preocupado? Filho, presta atenção. Você sabe que dia que você morre? Ou que vai morrer? Você sabe quantos anos você pode viver nessa terra? Eu vou falar para você. Se você chegar a 70, levante a mão para o céu. Chegou a 80, levante as duas mãos. Chegou a 89, não comece a esquecer as coisas. Porque você vai ter que se limitar. Meu pai tem 89 anos. Começou a esquecer as coisas. Sabe o que ele fez? Ele pegou a chave do carro e falou assim: venda, porque eu não dou conta mais de dirigir. Até quando você vai viver essa vida desse crente Frankenstein? Até quando você vai ser esse crente? Rejeite as misturas que deformam sua fé. Rejeitem as misturas que deformam a sua fé. A sua fé tem que ser uma fé bíblica. A sua fé, queridos, não tem que ser fé que, ai, Deus vai me dar. Deus, não, a sua fé tem que ser uma fé bíblica. A fé bíblica é buscar primeiro o reino de Deus. A fé bíblica é reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. A fé bíblica é reconhecer que Ele morreu por você numa cruz. A fé bíblica é você reconhecer que Deus te amou acima de tudo, que mandou Jesus para te salvar. A fé bíblica é quando você passa a reconhecer que incondicionalmente Deus te ama. Arrependa-se. Se você tem vivido uma espiritualidade rasa e confusa, em outras palavras, se você tem sido um crente Frankenstein, se arrependa. Deus está te chamando, vem mais profundo. Existem águas que estão aonde? Que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas bem mais profundas. O evangelho é bem mais profundo. Esse evangelho que você ouviu aí, evangelho superficial, queridos, tem muito mais profundidade no evangelho do que você possa imaginar. Muito mais. Mas o problema é a sua decisão. O problema é que você não decidiu viver esse evangelho. Escolha crescer no conhecimento da palavra e buscar em uma fé verdadeira, firme e fundamentada. Eu tenho fé naquilo que o pastor disse. Está errado. O que o pastor disse. O que o pastor disse. Você filtrou pela palavra. Quantos crentes Frankenstein estão vivendo hoje, sentados em bancos de igreja, entrando e saindo, indo no lugar, indo no outro, ali é melhor, aqui é melhor, ali tem revelação, ali tem irmã do fogo, ali tem isso, ali tem aquilo. Crentes Frankenstein. Você só deixa de ser um crente Frankenstein quando você nasce de novo. Talvez você diga, pastor, eu já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu nasci de novo. A pergunta que eu faço: quais são as tuas atitudes de alguém? É de alguém que nasceu de novo? É de alguém que nasceu da água e do Espírito? Você precisa rejeitar as misturas que deformam a tua fé e voltar a viver a fé pura. Fica de pé em nome de Jesus.
nós precisamos entender isso hoje. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus estava falando comigo. Meus filhos, filho, quantos que dizem que são meus filhos, mas na verdade não são? Quantos dizem que me amam, mas na verdade nunca me amaram? Quantos dizem que nasceram de novo, mas seus atos, suas atitudes é de alguém que nunca nasceu? Nunca nasceu. Quantos dizem que eu mudei, mas na verdade a mudança foi feita pela emoção, pela empolgação? Hoje é um dia muito especial. É o dia que o Senhor está dizendo para você reconhecer que você precisa nascer de novo. É reconhecer que você precisa deixar as coisas de menino, as coisas de Frankenstein, para viver o tudo que Deus tem para você. Deus te ama tanto. E se você pudesse imaginar o quanto Ele te ama, você ouviria esta palavra e deixaria entrar no teu coração e experimentaria o que é nascer de novo. Viver o verdadeiro evangelho. Com seus olhos fechados agora, por favor. Enquanto você está orando, pastor, são muito jovens, está muito cedo. Que pena. Deus te chama. Deus te chama para você viver para Ele e por Ele. Deus te chama quantos estão vivendo de uma forma tão automática? Com Deus não é automático. Com Deus, eu posso dizer, uma aventura. Com Deus sempre tem coisas novas. Com Deus sempre tem oportunidades de perdoarmos, oportunidade de reconciliação, oportunidade de quebrantamento. Com Deus sempre, queridos, enquanto houver o amor de Deus sobre esta terra, haverá oportunidade e esperança para você. Mas isso pode passar, pois não sabemos nem o dia nem a hora. Mas Ele sabe. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Se houver alguém nesta noite que deseja sair desse nível de Frankenstein e entrar no nível de nascido de novo, da água e do Espírito, eu quero orar por você. Talvez você que há tanto tempo está na igreja e nunca entendeu o propósito, e tem alguma parte em você que ainda é Frankenstein, mas precisa ser arrancada e precisa nascer de novo. Então essa é a sua oportunidade. Essa é a sua hora. Esse é o seu momento. Se há alguém aqui, eu quero orar por você. Feche teus olhos, baixa a sua cabeça. Repete comigo esta oração. Deus, eu reconheço que Tu me amas e que muitas vezes, Senhor, eu vivi como um crente Frankenstein. Mas hoje, Senhor, eu tomo a decisão de reconhecer que pequei contra Ti. Eu não quero viver, Senhor, apenas no superficial. Eu não quero que as pessoas me vejam
Mas eu quero que o Senhor me veja. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, muda a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver, não como Frankenstein. Eu quero viver como nascido de novo, da água e do Espírito. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e reconheço que teu Filho Jesus morreu numa cruz para me salvar. Hoje, Deus, e em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, porque eu decido viver a totalidade da minha vida na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero fazer uma pergunta a alguém nesta noite que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que tomou a decisão de verdade de sair desse nível Frankenstein e começar a viver a vida do novo, reconhecendo que é pecador, confessando seus pecados, dizendo: Jesus, me perdoa em nome de Deus, me perdoa em nome de Jesus. E nesse momento se sente perdoado por Ele. Eu quero que onde você estiver, ainda de cabeça baixa, olhos fechados, quero que você, onde você estiver, você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se o Espírito do Senhor está falando com você, falou com você através dessa palavra, tenha essa coragem. A decisão é sua. Nascido da água e do Espírito. A outra pergunta que eu quero fazer: há alguém nesse lugar que estava vivendo como um Frankenstein, estava procurando de um lado para o outro, mas que hoje recebeu essa palavra, foi confrontado, decidiu mudar e precisa da graça e do Deus sobre a sua vida para viver o que Ele tem para você. Eu também quero orar por você. Você não vai precisar vir aqui à frente, você vai precisar levantar a sua mão, porque eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você, você que nos assiste também. Eu quero orar por você. Porque eu creio que hoje você nasce do Espírito. Creio que hoje Deus está mudando tudo em você, está iniciando uma mudança através do toque dele no teu coração, na tua alma. Pai, eu quero orar em nome de Jesus pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Por cada uma dessas pessoas que chegaram a este lugar, Senhor, eu quero orar por elas. Ah, Senhor, Tu sabes como elas têm vivido. Tu sabes a situação que elas têm passado, as dificuldades. Tu sabes, Pai, as dúvidas, os medos. Tu conheces a cada um, Pai. Mas hoje limpa, Senhor, o coração dos Teus filhos. Hoje, Senhor, que eles saiam deste lugar, Pai, com o seu coração em paz, com a Tua alegria. E que eles tenham encontrado, Senhor, através dessa palavra, o Teu amor, a Tua paz. A certeza, Senhor, do firmamento em Tua palavra, no Teu Evangelho. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus.
para que aqueles que ainda não tomaram a sua decisão por Jesus, reconhecendo que só Jesus salva e que só o Senhor perdoa o pecado através de Jesus. Eu oro para que eles tenham oportunidade, Senhor, para que lhes sejam dada outra oportunidade para viver, Pai, e decidir caminhar contigo. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja e pelo teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu quero encerrar este culto abençoando a tua vida. Mas antes tem 2 recadinhos para você. Nós temos no sábado agora a nossa feijoada, não é isso? E nós estamos no desafio, que é para acrescentarmos a placa da igreja, fazermos a placa da igreja. Nós tínhamos um valor, tivemos que usar de emergência para sanar alguns compromissos da igreja. Mas agora no sábado estaremos trabalhando para isso, para colocarmos nossa placa. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus porque o Senhor tem sido bom conosco. Outra coisa, temos cantina, temos canjica aí. Canjica e torta de frango. Uau, canjica, hein? Que bom. Levante suas mãos, quero te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a bendita consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. E a igreja do avivamento dá um brado de vitória ao Senhor. Deus te abençoe. Uma semana de vitória.